Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8h32, começando mais uma edição agora do Painel do Porto, né? Nesta quarta-feira que eu já reservo para você a seguinte informação: o tempo vai melhorar para aqueles que não gostam de frio e chuva. O Instituto INMET, né, do governo federal, transmitiu agora pela manhã, já na madrugada, que a frente fria que está em todo o litoral de São Paulo vai diminuir ao longo desta quarta, quinta e sexta-feira. O final de semana já será com um tempo mais agradável, temperatura na casa dos 27, 28 graus e com aberturas de sol. Então, você que gosta de um tempo, um clima mais ameno, ele virá. Essa chuva, essa frente fria que entrou no sudeste pelo litoral, já está enfraquecendo, já está indo embora. Então, com isso, uma quarta-feira de tempos aproveitáveis durante todo o dia. O Painel do Porto está começando ao vivo aqui pela Rádio Star News. Deixa eu mandar um abraço a toda a Rede MaxCast, até porque várias emissoras estão junto conosco e levam nossa informação, nosso quadro, nosso programa para todo o nosso Brasil e, é claro, para todo o planeta, via Rádio Star News Santos.com, também o nosso Facebook, Painel do Porto, ponto a ponto, Rádio Star News, pelas melhores plataformas de rádio do planeta, e Rádiosnet, radios.com.br. Lá estamos ao lado das maiores emissoras da Baixada Santista, do Brasil e do mundo. Claro que nós estamos com você 24 horas no ar, né? Hoje, último dia do mês de julho, hein? Mês 7 dando adeus, e o ano voando literalmente, chegando agosto, que para muitos era o mês do cachorro louco, mas fica aí agosto chegando e muita coisa para se falar deste país enorme com tantos problemas para resolver. Hoje, dia da baleia, e não é a branca, é a baleia franca, que foi encontrada na sua primeira aparição em Santa Catarina, na década de 40. E também Dia Mundial do Guarda Florestal. Bom dia, Virgínia. Bom dia. Vamos falar muito com os nossos ouvintes também, já mandar um abraço ao pessoal lá do Rio Grande do Sul, né? O pessoal lá que está passando um frio danado, ontem 4 graus negativos, principalmente lá para a região onde mora o seu irmão, Guaporé, aquela região que teve uma queda de temperatura assombrosa, 3 graus negativos. Passo o nosso WhatsApp para que eu apresente os nossos convidados nesta quarta-feira. Já amanheceu chuvosa, mas agora está o tempo um pouco mais aberto. Diga o nosso WhatsApp. 13 998058709, repetindo, 13 998058709. E alguns iluminados, literalmente, não só por lâmpadas, mas por ideias, falta de conhecimento. Alguém dentro do governo estadual, junto ao governador Tarcísio, disse: governador, há 30 anos atrás, ou até um pouquinho mais, um projeto foi feito, elaborado, aprovado pela ALESP, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que seria uma ligação entre o Planalto, pela região de Parelheiros, Juquitiba, vindo à Baixada Santista pelo litoral sul, por Itaim, o que cortaria caminho do Vale do Ribeira para a capital, traria também muitos turistas para a Baixada Santista, não utilizando o sistema Anchieta Imigrantes, porém, alguns deputados entendem: não, mas ali passa a capivara, ali tem formiga, ali é uma reserva ecológica, não se pode desmatar. Bom dia, meu querido Marcos Muniz, empresário, inclusive nos apoia aqui, é o nosso patrocinador deste Painel do Porto, que, humildemente falando, né, e não imaginava que tantas rádios pelo país mandassem solicitações aqui de dar uma limpada lá na sua programação e colocar o nosso quadro. Está aberto, eu já falei aqui, podem fazê-lo como tem feito aqui. Bom dia, obrigado. Bom dia, Eduardo, bom dia, Anível, bom dia, Virgínia, a todos que nos assistem, né, que nos ouvem. É um excelente dia, o sol a nos iluminar aqui nesse dia maravilhoso. Eu coloquei até um sol postiço aqui dentro, não sei se você já Não, percebeu. ficou lindo aqui a imagem ali. Nós estamos em 4K, o pessoal está pedindo cada vez a qualidade melhor. Então, agora chegamos a 100% dessa qualidade. E parabéns, a cada momento que eu venho aqui no programa é algo diferente, algo a melhorar, né? Então isso mostra a sua capacidade aqui de... Só estão pedindo para mudar o apresentador, é ruim, né? Não, esse é especial aqui no momento. O especial são os convidados, Marcos. É isso, imagina. Eu que agradeço o convite mais uma vez, aí, Eduardo e Virgínia. Agora, o Marcos, nessa abertura, depois eu já vou... Deixa eu colocar nessa roda já também o Nível Pérez, despachante aduaneiro, né? O Marcos Muniz, empresário, nosso patrocinador aqui do quadro, desse programa que já pegou o Painel do Porto. Ô, Nível, eu citei aqui nessa manchete
uma possibilidade de uma nova rodovia, que seria bom, segundo os especialistas do governo do Estado de São Paulo e também do setor de logístico, importante para o turismo, importante também para a logística, porque você teria uma nova oportunidade, menos utilizar o sistema Anchieta Imigrantes e utilizar uma nova rodovia, que daria ligação para toda a Baixada Santista, também para o Vale do Ribeira e até ligando com o sul, né, do Brasil. Aí vem lá um deputado, e alguns deputados que não estudam, dizem assim, não, é muito fácil resolver esse problema, não precisa fazer essa estrada, é só diminuir o número de caminhões na serra. Será que eles sabem que no Brasil 99,9% das cargas são transportadas através do modal rodoviário? Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virgínia, Marcos. Eduardo, para comentar isso, eu vou dizer que existem pessoas na Assembleia Legislativa que não conhecem o Porto de Santos, não conhecem a magnitude do Porto de Santos, a pujança do Porto de Santos. Nós temos uma capacidade de crescimento muito grande, mas só que não temos como escoar essas mercadorias. O Marcos, aqui ao meu lado, sabe porque tem uma transportadora. Hoje nós temos um sistema Anchieta Imigrantes totalmente colapsado. Eu vou para São Paulo pelo menos 2 vezes por semana, e sempre tem problemas. Nós precisamos descobrir uma terceira via. E eu acredito que talvez a solução esteja aí. Parelheiros até Itanhaém, até Guarujá, como se disseram no passado. Participei de muitos eventos em Brasília, em São Paulo, e o maior problema que sempre se colocou foi justamente como escoaríamos as cargas, tanto na chegada quanto na saída. Hoje, nós somos o maior porto do Hemisfério Sul, o maior porto da América Latina, só que nós temos dificuldades, e muitas dificuldades, principalmente na parte rodoviária. Ô Marcos, isso que o Nível comentou, antes da gente ir para o nosso rapidíssimo primeiro intervalo, alguns especialistas da Artesp, do próprio governo estadual, disseram pode ser uma boa situação essa nova rodovia, você teria condição de fazer uma rodovia ampla, com o grau de inclinação correto, não tem uma serra tão potencializada como a serra aqui no trecho Anchieta Imigrantes, e você poderia prestigiar os modais, todos eles, veículo leve, veículos de meio, diríamos que os VUCs, né, caminhões maiores, ônibus, o que facilitaria toda a vinda aqui para a Baixada Santista também, né? E aí teria tempo também, similarmente fazendo isso, para que se fizesse uma nova pista aqui na Serra, com uma ligação, priorizando o quê? O porto. Você priorizaria pelo litoral sul aqui por Itaém, que é muito próximo, o turismo, mas também logística, mas você teria a opção de fazer uma pista já pensando no porto. O governo do Estado acho que caminha certo, mas a Lesp, não vou dizer todos, né? Mas tem deputados que querem colocar água no chope dessa possibilidade do governo do Estado. Eduardo, assim, como é que você traz uma mobilidade, né, um desenvolvimento de uma região? Com estradas. Exato. Né, com estradas boas. Então, você tem uma região ali do Vale de Ribeira que tem uma extrema potencial aí da bananicultura, né, e outras culturas que se fazem naquela região, que depende muito dessa rodovia, né, não só para encurtar, né, o temporal aí de trânsito, uma questão também do desenvolvimento daquela região. Então, eu não acredito que eles estão pensando no desenvolvimento de toda aquela região, não só pelo turismo, mas pelos deslocamentos que você tem, né? Você tem hospitais, então você tem fatos de emergência, então você tem um único acesso, que seria imigrante, se torna, como o Nível falou muito bem, um funil grande. Um dado, Marcos, do Vale do Ribeira até a capital são 170 quilômetros. Fosse essa estrada já existente, isso cai pela metade. Só para você ter ideia. Então, você traz aí um pouco de facilidade aí para toda uma população que vive ilhada. E, assim, eles insistem, em algum momento, né, em não trazer o progresso. Será que eles ainda querem manter aquela população ilhada, né, e fomentando aí bolsões de pobreza? Porque o desenvolvimento em qualquer região se dá com boas estradas. Lembrando que o registro está providenciando, está como obra de um aeroporto para aquela região. Centros logísticos estão sendo implementados na BR-116, do estado de São Paulo até o estado do Rio Grande do Sul. É uma região muito ocupada por logística e vai ser ampliada. Então, me parece, antes de começar o programa, o Nível comentava, você comentava também, a capacidade das pessoas é a seguinte: cada macaco no seu lugar, literalmente. Quando você vira governador, prefeito, presidente, você tem que colocar pessoas do segmento naquela pasta. Não adianta você colocar, por exemplo, na saúde, com todo respeito ao padeiro, um padeiro. Não adianta você colocar, na área de infraestrutura, você colocar alguém que é da área da saúde. Por mais que ele seja inteligente, ele não está capacitado, porque não conhece o métier. E a gente percebe que a gente tem um gargalo
e daqui a pouco também vamos falar nisso, está na pauta. E o projeto não é tão recente, né? Parece Não. que se completou quase 30 anos Sabe quem fez do esse- primeiro projeto, né? Sabe quem fez esse projeto, o aprovou na Assembleia Legislativa? Eu vou citar aqui. Polêmicas à parte, cada um tem um olhar, mas eu vou olhar por esse prisma aqui do que pensava no estádio. Esse projeto foi aprovado no governo Paulo Maluf, e quem o levou lá foi o deputado estadual, que vocês conhecem muito bem, não estava, Erasmo Dias. Erasmo Dias disse que colocou aquele 38ão em cima da mesa e falou assim: eu tenho um projetinho para aprovar, alguém é contra? Ninguém foi contra, na hora foi aprovado. E naquele momento, o Marcos e Nível, estou falando de mais de 35 anos atrás, já se observava o gargalo. Então, quer dizer, aqueles senhores lá atrás tinham uma visão maior do que os atuais governantes, porque observavam que precisaríamos disso, onde, como o Marcos sempre diz aqui, quando a Anchieta, o Marcos, foi iniciada, eram ônibus e pequenos veículos, e muito menos em termos de quantidade. Hoje, quanto pesa um bitrem? Tem 80 toneladas aí descendo essa serra. Mas, assim, quando você... Essa pista, acho que é bem importante, acho que precisam ter mais, né, para a interligação do nosso litoral com o Planalto, mas ele acaba desafogando um pouco essa região aqui da Imigrantes Exato, em Anchieta, né? Então, exatamente. você tem mais uma área de fluxo e, assim, uma rota de fuga, né? Mais uma rota de fuga para um caso de emergência, assim, e o desenvolvimento daquela região. Aquela região está há tantos anos assim naquele colapso, né, de empregabilidade e tudo mais. Já tivemos ali a intenção de um parque, né, algum tempo atrás, que também houve o mesmo problema, né, de meio ambiente. Mas assim, acho que a gente precisa um pouco amadurecer, entender assim que o desenvolvimento ele vai chegar algum momento que nós vamos precisar construir estradas para chegar naquele local, né? E pergunte às pessoas que moram naquela região o que elas acham. Mas Né? eu vou te fazer uma pergunta e fazer uma pergunta para o Nível. Você tocou num aspecto importante, que é a política do não. Se a gente imaginar esse parque que o Marcos citou, o Nível vai lembrar, a gente era mais novo, viu? Era o Parque da Xuxa, não saiu. Mas vamos lá, vamos adiantar um pouquinho mais. Você tem ali, está aí um aeroporto que está praticamente parado, desativado. Ali, muitas ideias surgiram, inclusive era uma base utilizada pela Petrobras para a questão offshore, que eram os helicópteros que levavam equipes para as plataformas. E, pasmem, no Rio de Janeiro a conversa é a seguinte: era mais barato sair de Itaém do que sair de Jacarepaguá. O custo hoje é maior. Porém, aqui no Rio de Janeiro, o lobby foi feito por vários representantes públicos, deputados federais e estaduais do Rio de Janeiro. Aqui ninguém se envolveu. Os deputados ficaram calados, seja estaduais e federais, os prefeitos não se uniram e mais. Havia um projeto da própria Petrobras que era para incentivar a criação de uma plataforma ou de um porto offshore naquela região para destinar a saída ali. Ô, Marcos, você deve ter acompanhado muito bem Muito. isso. Tudo que foi feito no papel, alguém jogou fora ou alguns jogaram fora. Aliás, a Baixada Santista sofreu um grande estelionato. Exato. Existem jovens até hoje com um diploma de gás e óleo. Esconderam da família porque tem vergonha. Porque qual a utilização? Nenhuma. Você não estudou, fiz um curso, fala, não, fiz culinária. Você entendeu? Eu Então, assim, trabalho no vamos ser restaurante sérios. de cozinha. Vamos ter mais seriedade. Nós estamos tratando de um desenvolvimento de uma Petróleo e região. gás, ô Marcos. Petróleo e gás. Cadê o petróleo e gás? Foi um grande engodo aqui para toda a região, né, que se viu um crescimento imobiliário gigantesco na cidade, que não trouxe absolutamente nada. Muito pelo contrário, comprometeu muito toda a nossa região do Porto, né? Hoje nós temos a região do Valongo, uma área ali que, obviamente, tem uma parte histórica, que foi totalmente segregada agora para a utilização na indústria, na construção civil. Quer dizer, próximo ao maior porto, eu fico pensando mais gargalos que vão sendo criados no porto. O porto ele tem se tem uma estatística aí de 4.800.000 teus anual. Se fala assim até 2040, se completar 9.400.000. Mas assim, se você não pensar que nos acessos, como é que essa carga vai chegar no porto se você já começou a comprometer essa área? Então, o porto tem um crescimento que provavelmente saia, né? Isso aí não é que sai, precisa sair, porque a economia vai precisar de algum momento, como o Nível falou, colapsou, e a gente não pensou em nenhuma forma como vamos desenvolver outras áreas para fazer o armazenamento dessa carga, né, para escoar as produções. Né? Temos aí um zoneamento do porto já há anos discutindo o STS 10, que é uma área de 600
mil metros quadrados, né? Vamos falar disso. Tá aqui, Então, ó. bem Matéria tá importante, aqui, ó. que ontem eu pesquisei, né, no próprio site da Autoridade Portuária. Nós temos uma área gigantesca que, obviamente, estão se falando aí nos pier, né, de atracação dos navios de passageiro, só que não consta lá, vai precisar fazer uma mudança no zoneamento. Nós temos um terminal muito importante para a cidade, né, que hoje ocupa uma área, um terminal que recebe carga bakebook, embarca bakebook, que é importantíssimo, um terminal muito antigo aqui da região. É uma empresa local que emprega aqui na região e que eu acho que assim todos os políticos deveriam fazer uma força grande para que a autoridade portuária, de alguma forma, remanejasse para alguma outra área. E eu fico preocupado, Onível, quando você tem uma área gigante dessa, né? E você deixar uma única companhia tomar conta toda essa área de full contânia. Então, precisa ser dividido para mais empresas, né, para mais empresas explorarem aquilo. E eu estou numa expectativa muito grande, o Eduardo, como vai ser feito esse ZPE aí, né, mudar ele. Vamos falar sobre isso. Estou com a matéria aqui na palma da mão. Mas vamos lá. Vou até mostrar para vocês a foto aérea desse espaço, mas vamos ao intervalo. Em nome de Muniz Logística, Soluções em Comércio Exterior, Transporte Rodoviário de Carga, Agente de Negócios Internacionais, Consultoria Aduaneira e Logística, Gerenciamento de Processos, Operador Logístico OPM e Despacho Aduaneiro, patrocina esse painel do Porto para você, da Baixada Santista, para todo o Brasil e para fora. Manda um abraço para o meu querido César Morgado, em Bolton, na Inglaterra. Trabalhos portuários lá, ele diz que são diferenciados do Brasil, né? Acho que tudo é diferenciado do Brasil, pensando nisso, né? Um abraço especial ao Ayrton Moura, lá em Itajaí, Santa Catarina, toda aquela equipe que lá nos acompanham também. A gente vai ao intervalo também rapidinho, a gente volta já em nome de Forte Vistorias Automotivas. ENGE Plus, consultor incorporador, a qualidade faz a diferença. Conheça os residenciais Mykonos, Ilha de Malta, o último lançamento, o Bali, e também a caçulinha do grupo Engie Life com o Piazza Torino, para que você possa conhecer e comprar um conceito Smart. Também destacando que você participa conosco pelo nosso WhatsApp, que a Virgínia já vai informar, e a gente volta rapidinho depois do intervalo, com muitas informações relativas ao Porto, né? Vamos tentar ajudar, até porque, senão, me parece que, ao invés de Porto, a gente vai ter outra coisa lá, né? Parque de diversão, o Beto Carreiro fechou o zoológico. Será que não querem trazer o zoológico aqui para o lado do Porto, com os bichos lá do lado? Vamos discutir a ideia aqui. O intervalo e o nosso WhatsApp, Virgínia. Dininha Couto, bom dia, amigos. E o WhatsApp da rádio é 13-99805-8709, repetindo 13-99805-8709. Lembrando, né, o Emanuel lá de Praia Grande já mandou bom dia. Emanuel, bom dia para você. Não sei se é a primeira vez que você está dizendo o seguinte aqui. Além de facilitar o acesso à Baixada Santista Vale do Ribeira, vale lembrar que São Vicente terá ali uma demanda importante junto ao poligonal na área continental. É verdade, poderíamos ter ali uma ligação já direta por esse trecho para que pudesse fazer interligação com a área continental e da área continental ao Porto de Santos. Bem lembrado. Boa, Emanuel, boa essa aí, viu? Você que é aí da Vila Guilhermina, em Praia Grande, um abraço aos praia-grandenses, né? Long Beach, eu volto já. Participação de Andrei, Jean Júlio Arrasapai. Aê, Arrasapai, boa. É isso aí, tem que ter incentivo mesmo. Arrasapai fala bastante, a gente vai comentar muito. Mas rapidinho, pai bola, a gente vai, toma aquele cafezinho e volta com muitos assuntos. Eu vou falar justamente disso, né? A incerteza que está sendo intensificada nessa competição, desse espaço que o Marcos Muniz acabou de falar, que é esse terminal, que é o STS-10, localizado no cais do Saboó. Daqui a pouco a gente vai falar muito sobre isso, na volta do intervalo, e outros assuntos também. Não sai daí. A ENGE Life Construtora, empresa do Grupo ENGE Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. ENGE Life Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Auto veicular, Forte Vistorias. Não se arrepender, Forte Vistorias. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistorias.
Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade ENGE Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos, com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto, 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além... Já estamos de volta às 8 horas e 55 minutos com o nosso painel do Porto desta quarta-feira, recebendo o empresário Marcos Muniz, setor logístico, despacho aduaneiro, com muita experiência, 25 anos só de M. Muniz, não é isso, Marcos? Ah, sim, eu tenho 36 anos aí de atividade, né? Aliás, eu já praticamente estou aposentado, eu tenho 36 anos de contribuição no INSS. O senhor não soube do último despacho da Previdência, não está aposentado. É verdade, eu vou ter que esticar aí mais 6 anos aí para conseguir a minha tão Já ouviu falar do pedágio? Justa. Tem um pedágio. E o meu é grande, cara. O meu é grande. E aí ele vai receber uma fortuna. Vai. Inclusive, ele está pensando em investir em torres de petróleo na Arábia Saudita. Estou preocupado se vai sobrar alguma coisa lá quando eu for me aposentar, esse cara. pedágio não é free flow, viu? O pedágio tem que ser trabalhado. Foi trabalhado, cara. Que também estamos dividindo aí esse bolo aí com muita gente que não trabalhou, né? Vamos falar a verdade, né? E tem um bando aí que continua não trabalhando, né? Verdade seja dita. Mas às 8 horas
e 56 minutos também com o Nível Pérez, despachante. Nível, quantos anos de experiência como despachante aduaneiro? Não precisa da idade, só a profissão que você trabalhou. Um pouquinho mais que o Marcos. Pronto. Olha aí, começou bem. Ambos começaram muito cedo, A minha né? empresa eu fundei em 87. Como é que chama a empresa para o nosso ouvinte de todo o planeta? New Link Comércio Exterior. Olha aí. Há quantos anos? Desde 87. 87, olha aí, né? Muita história, né? A gente fala desse porto que vem desbravando aí o comércio internacional, a logística, o despacho aduaneiro, Santos que tem essa capacidade operacional que deve ser ampliada, até porque daqui a pouco a gente vai falar, porque a Autoridade Portuária de Santos, como que era o termo antes, antes do ex-ministro Márcio França, que falou que em inglês pegava mal, né? Era Santos Port Authority. Né? Não, Autoridade Portuária de Santos fica melhor, está tudo resolvido. Né? Mas diz que não tem gargalo, né? Mas vai falar isso para os armadores, para as empresas de logística, que não tem gargalo. Não é bem por aí. Mas vamos pegar esse tema aqui, em relação à indefinição sobre qual o destino do terminal do Saboó, que está gerando uma competição. Né? A definição sobre o destino da área do STS-10, localizada no cais do Saboó, próximo ao Parque Valongo. Começa a dar até calafrios para algumas pessoas isso. Né? No Porto de Santos, continua a gerar debates acirrados entre empresas do setor. Enquanto o Ministério de Portos e Aeroportos ainda não apresenta uma solução definitiva, o impasse está alimentando aí um crescimento de disputa entre os principais operadores portuários. O Ministério de Portos mantém uma postura cautelosa, informando que está analisando diversas possibilidades para expandir a capacidade do Cais Santista, seja através de arrendamento de novas áreas ou pela ampliação de terminais existentes. Recentemente, na cerimônia de inauguração do Parque Valongo, o ministro Silvio Costa Filho mencionou a abertura de um diálogo com a Casa Civil para discutir a qualificação da área do STS-10 e a modelagem para sua utilização. No entanto, após 3 semanas se passarem, nada avançou e nada de concreto ficou definido. Há uma declaração do Ministério dos Portos que ressalta que está examinando todas as alternativas possíveis para atender às necessidades operacionais do porto e está ouvindo tanto os novos interessados quanto os operadores atuais que buscam expandir as operações naquela área. Segundo o Ministério, o objetivo é aumentar a capacidade do porto, melhorar o serviço e satisfazer a crescente demanda. A falta de decisão rápida, exacerbada aí pela competição entre as empresas portuárias, algumas seguem incluindo sugestões. Transferência do terminal STS-10 para a Ilha dos Bagres ou Vila dos Criadores. Essas alternativas são consideradas soluções a longo prazo. Enquanto isso, a área do Saboó poderia ser utilizada para um novo terminal de cruzeiros, além de manter o ecoporto e expandir as operações da Brasil Terminal Portuário, BTP, que está ao lado. O engenheiro civil especialista em engenharia de transportes, Luiz Cláudio Montenegro, alerta para a urgência dessa situação. Segundo ele, a capacidade atual do Porto de Santos já está sendo superada. Em 2023, o Porto movimentou 4,2 milhões e 4,8 milhões de TEU, superando a capacidade projetada, que era de 3,4 milhões de TEU. Montenegro observa que a capacidade do STS-10 é estimada em 2,4 milhões de TEU. E sem uma expansão, a situação pode piorar e muito e rapidamente. Ele destaca que é fundamental manter uma margem de capacidade ociosa para evitar filas e congestionamentos, já que existem até 40 horas de espera no passado. A taxa de ocupação dos berços de contêineres do Porto chegou a 87% no último ano. E ele indica que é rápida e necessária a urgência, pois teremos aí gargalos e paralisação. Os operadores de terminais de contêineres divergem quanto à urgência da instalação do STS-10. A BTP, que conta com a Maersk e MSC, como acionistas, considera essencial a urgência e a ampliação da capacidade de contêineres no Porto de Santos. Marcos, alguma coisa que você quer acrescentar, mudar? Eu mostrei até o desenho que você conhece também, o NIF, mas me parece que o Montenegro aí tem uma visão muito próxima com o que você pensa e a gente aqui em relação à urgência de se pensar na ocupação daquilo de forma correta. A modelagem perfeita, acho que a área já está pronta, né? E isso é para ontem, né? Isso é um crescimento para ontem, então acho que precisa acelerar esse processo desse arrendamento para que realmente se torne uma realidade aí de tantos projetos, de tantas discussões, né, para ontem, porque nós sofremos toda a atividade portuária, os transportadores aí com tantos gargalos de estradas e mais gargalos aí pautando aí nos terminais. Terminais de vazio colapsados, isso hoje vou fazer um agendamento, são 3, 4 dias, e nós temos aí também os terminais de cheios, todos colapsados. Então, quando ele falou aí em 87%,
ele colocou um percentual linear, mas você tem o pico. Sim. Né, que você ultrapassa a capacidade de armazenamento, né, e aí você depende muito da saída de containers para a entrada de outros. Então, você cria esse caos aí total. Sim. Que tem no entorno aqui do nosso porto. É para ontem, assim, eu acho que eu acho o mais sensato esse terminal. Ele praticamente está pronto, né? A área está pronta, você não precisa aí grandes obras. O Ilha dos Bagres, você tem que fazer toda uma mobilidade ainda, licenciamento e blá, 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 que vai demorar ainda 10 anos, né? Então, nós estamos falando aí, 2040, um crescimento para 9 milhões de teus, que se nós não começarmos um processo agora de tirar realmente esses projetos do papel, nós não vamos chegar nesse momento o porto realmente parar, né? Temos obras importantes, como o próprio túnel, né, que é uma realidade. A margem esquerda do porto, existe já uma área, né, que é a área da prainha, que parece que estão fazendo não é desapropriação, é expropriação, né, porque aquilo ali foi uma área invadida, né? Exato. Então, a margem esquerda acho que está bem tranquila com relação à zona primária. Mas a margem direita, ela vem, principalmente se tratando de full container, ela vem sofrendo uma perca muito grande, né? Perdemos aí a Libra, né? O antigo terminal da Libra, exato, que hoje ficou um terminal de embarque, basicamente a celulose e também carga geral. E nós temos esse terminal muito antigo de Santos, né? O Ecoporto, aliás, um terminal aí que emprega, terminal local, com pessoas aqui da região, que realmente precisa ali de uma definição, porque justamente no local que ele se encontra hoje é que se sonha em ter um terminal de passageiro, que para mim é totalmente temerário em uma região de porto, em frente a um terminal de granel líquido. Então, você não vi até o momento um projeto de rota de fuga. Existe um funil muito grande, a única saída é a perimetral, porque os acessos para a cidade foram totalmente bloqueados, né, com diversas construções. Sim. E mais temerário ainda, área do Valongo, construção de edificações residenciais que não condiz com a realidade de crescimento da cidade. Isso vai ser mais uma temeridade para a atividade portuária, eu enxergo dessa forma, porque existiam diversos terminais ali naquela região, transportadoras e mais uma área, pequena área, mas que traz ali sempre. E há muito tempo aquela área foi expulsando todas as nossas atividades. Vou colocar a expressão expulsar porque é uma realidade. Você não consegue o alvará de funcionamento, você é expulso do local. E foi isso que aconteceu em toda a região do Valongo. Então, o que se projeta com o planejamento, qual que é o planejamento econômico que a cidade tem? É um plano de governo, um plano de Estado? Eu só vejo um plano de governo. Cada governo que entra propõe a sua demanda e esquece que nós temos uma locomotiva de desenvolvimento econômico, que é o porto. O Marcos Olívio tocou num aspecto importante em relação a isso. Vamos imaginar, a gente está falando, inclusive, dessa área, por exemplo, essa área que a gente está mostrando e comentando, são 601,101 mil metros quadrados de área. O Marcos colocou muito bem. Quando a gente fala em ali ao lado, e nem pensar em ocupar esse para navio de cruzeiro, e o Marcos colocou num aspecto bastante interessante e importante, está se expulsando. Então, vamos lá, se você criar ali, você tem o Parque Valongo, você criar um novo Concais, você vai receber navio de cruzeiro que precisa de fornecimento de tudo, né? Ali a gente tem, por exemplo, bem pertinho, né, Marcos? Uma fornecedora de navios tradicionalíssima. Aliás, tradicionalíssima. Tá indo embora. Uma das primeiras do Brasil, né? A fornecedora de navios ali. Eu trabalhei. O meu primeiro emprego foi na Marquês de Herval 179, né? Na Marquês de Herval, né? Muito pequeno, né? Office boy. Trabalhei, rodava ali muito, ali era muito embarque de granel sólido. Eu sou da época que a Alemoa ali era um grande montanha de adubo, né? de enxofre, aquela montanha amarela. Então, ali aquela região sempre foi preparada para a nossa atividade, até em função dos armazéns que existem. O único fornecedor de navio, um dos mais antigos do Brasil, está ficando ilhado em edificações, a ponto dele não conseguir acesso de caminhões aí maiores para fazer o fornecimento dentro do armazém dele. Nesse sentido, nível que o Marcos até falou, a gente está aí com um projeto sendo lançado, o empresário não tem nada a ver com isso, o empresário vai investir o dinheiro dele para ter o retorno, porque o empresário não investe para ter prejuízo. Muitas vezes tem, infelizmente, mas não é. Mas você imagina, chegar ao Concais, você tem essa discussão do ST10 que não se resolve,
o ministro estava otimista, mas passaram-se aí praticamente 30 dias e não foi definido, né, o que vai ser feito e essa situação. Agora, prédios estão sendo erguidos e vão ser erguidos naquela região. Quando você fala em novo terminal do Valongo, você precisa de espaço para fornecedores, né, para os caminhões chegarem e saírem, para que os ônibus e vans tragam lá os passageiros, e você precisa de uma área de estacionamento, você precisa de uma área de movimentação daquilo. Você está trazendo prédio, você vai trazer pessoas para morarem, essas pessoas vão entrar e sair. Está se olhando muito um lado e não se vendo o outro, esquecendo que ali é uma zona portuária, e vale lembrar, o porto chegou primeiro que o desenvolvimento da cidade, que outrora, vai lembrar, começou no centro e foi para a praia. Veja, o porto começou em 1811, alguma coisa assim. Com um pequeno trapiche e exatamente. E foi se desenvolvendo, e hoje é, como eu disse, o maior porto do Hemisfério Sul. Hoje nós temos um problema que eu volto a 2008, quando os terminais estavam colapsados e os armadores chegavam com containers da Europa, da China, do Extremo Oriente, tá? E eles descarregavam esses containers com destino ao Brasil, em Montevidéu e Buenos Aires. E depois, quando sobrava espaço, eles vinham para o Porto de Santos. Então, você vê que nós já tivemos uma experiência negativa há muitos anos atrás. Nós tivemos cargas que vinham destinadas a importadores brasileiros, que acabavam ficando em Buenos Aires e Montevidéu. E depois vinham nos chamados feed services, que são os navios de serviço, para o Porto de Santos, quando se sobrava espaço. Então, veja, nós já tivemos uma experiência negativa no passado, o porto colapsou totalmente, os terminais não tinham espaço para receber, e nós estamos aí próximos, como disse o Marcos, de ter um novo colapso no porto. Sim. Com esses navios se dirigindo, de repente, a outros portos, esperando para poder voltar para o Brasil as suas cargas. Isso é um prejuízo astronômico para todo mundo, para a economia do Brasil, para tudo. Se discute um Concais no centro. Eu acho até que o Concais poderia ir ao centro, mas teria que ser muito estudado. Existem uns projetos, o próprio Fabrício Chierdamani, quando esteve aqui comigo, fez um projeto, apresentou à autoridade portuária antes de ele ser governo, e achei bem interessante os projetos. Nós iríamos ter um terminal a nível de Miami, é importante até para a parte turística, mas eu reforço, o porto é a principal atividade econômica da cidade de Santos e da região, eu não vou dizer cidade de Santos. Tem muita gente de São Vicente, Praia Grande e outras cidades que trabalham ligado ao porto. Então, assim, é preocupante esse problema da S10. Tem que ser muito bem estudado, visualizar ganhos e perdas. Eu vou dar um exemplo. Há quantos anos a gente fala da ponte? Ah, não, agora é túnel. Há quantos anos? Mais de 100. Falamos do aeroporto no Guarujá. Há quanto tempo? Então, as coisas são pensadas, as coisas são planejadas, mas não são executadas. Eu tive em alguns eventos, tanto em Brasília, em São Paulo, onde se falavam, se planejavam, se faziam, ótimo, saía de lá todo mundo entusiasmado. Poxa, daqui para frente a coisa... E, no final das contas, a coisa não acabava acontecendo. Como o Marcos citou aqui, existe um plano de governo, não um plano para a cidade. Então, cada governo entra e faz o seu plano. Sim. Cada governo pensa, bom, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não pensa em dar uma continuidade em um trabalho visando atender às necessidades da cidade. Que eu digo cidade, eu falo Baixada Santista, eu incluo São Vicente, Praia Grande, Guarujá, a gente costuma falar Santos, mas é Baixada Santista. Sim. Então, isso é que é preocupante. Nós já tivemos um colapso no passado e não serviu de exemplo até hoje. Nós temos duas situações que o Olívio e o Marcos comentam também, e daqui a pouco eu vou falar, inclusive, me parece, eu não quero ser de magoa, mas me parece que a obra do túnel está começando a melar. Porque eu vou dar duas situações que estão acontecendo, uma que partiu do Estado de São Paulo e outra que está partindo do governo federal. Nós vamos explicar o que é, espero que sejam superadas, sim, mas acho complicado elas serem superadas, a gente vai explicar, mas só lembrando também, o Nível e o Marcos e o Nível estavam comentando do gargalo dentro do canal do Porto, que é os espaços para os navios atracarem, serem descarregados ou serem carregados, tanto na importação como na exportação. Outra questão é o gargalo logístico, que o Marcos também conhece, até porque está nessa área há mais de 30 anos,
quando a gente fala de espaços para os caminhões estacionarem, até porque ainda não temos autonomia total de caminhões, existe ser humano que dirige o caminhão, né? Ele precisa de banheiro, precisa de um pátio, não pode ficar renegado. Aí, por exemplo, o Iluminado, com todo respeito ao prefeito de Cubatão, Ademário, ele disse que ele vai votar contra e não vai assinar e não vai dar alvará para aquele terminal lá em Cubatão. Então é o seguinte, eu acho legal a feira, mas eu prefiro a feira na porta do Marcos. Não, eu vou deixar a feira na frente da rua do Nível, né? Eu não quero. Agora, se não tiver uma conversa com todos eles, entendendo que o porto ele passa por Santos, Cubatão e vai. Ô Marcos, precisamos dentro do porto e fora do porto acharmos isso, porque o famoso gargalo são gargalos, né? Aí vamos lá nos gargalos. Tem o gargalo da questão da atracação dos navios, que aí o Instituto Marcos Muniz informa quantos navios estão parados na barra, na área de fundeio. Daqui a pouco o Marcos informa. Aí você tem um gargalo em relação a onde essas carretas, os caminhões vão estacionar. Outro gargalo, por onde que eles descem, por onde que eles sobem. Precisamos de rodovia. Já estou falando 3 segmentos de problemas aí. É dentro do porto, é fora do porto e o acesso ao porto. E aí, nisso, o Nível tocou num aspecto que os portos, se eu não estou enganado, lá os 5 de Santa Catarina, mais Paraná, estão trabalhando junto com a autoridade de lá dos seus portos e governo estadual, acessos e áreas de o quê? Estacionamento. Resolvendo isso, e o Nível colocou, Marcos, espera aí, se eu não posso chegar no Porto de Santos com tranquilidade, se eu não tenho área para mandar minha carga para lá, eu vou para outro lugar, tá? Porque eu não sou bobo, né? E aí, me parece o seguinte, daqui a pouco as pessoas vão dizer, o Porto de Santos vai ser só para cruzeiro, porque carga não se está priorizando, porque está faltando tudo. Está faltando a questão de operacionalidade dentro do canal do Porto, aí daqui a pouco vou colocar o túnel, faltando a questão da rotas de acesso. Rotas. Ô, de Marcos, acesso. como é que resolve? São 3 problemas aí. Aquela região, assim, até seria sensato se você montasse algo voltado para a hotelaria, né? Até porque se você projeta algo de navio de passageiro e tudo mais, cara, por exemplo, quando você vai para a China, você faz um day use lá em Dubai, né? Que é maravilhoso. Então, quem viaja quem vai fazer um turismo de cruzeiro, poderia fazer aqui uma estadia na cidade de Santos, né, através da hotelaria ali próximo, fazer o transfer, aquilo tudo, e conhecia toda a área histórica. Mas residencial, então, fica totalmente fora do que projeta o futuro. Exato. Né? Então, você vai de encontro. Eu preciso entender, eu queria entender, Eduardo, mas não consigo. Eu queria entender, mas não consigo, né? Não me apresenta nada. A versão é o seguinte, precisamos habitar o centro. Tá, e o pior, né? Nós já temos um grande problema para o acesso de carga, porque só temos a perimetral, né? Não se pode entrar com um caminhão a uma rua uma rua paralela ao porto, ao cais. Você não tem acesso, né? Então, tudo isso foi proibitivo, né, na cidade. Então, nós temos um porto que só temos a perimetral para acesso. Né? E parece que isso é uma política já de muitos anos para que a cidade não se desenvolva, né, na retroárea. Com isso, você teve aqui muita perca de emprego, diversas empresas saíram da cidade e parece que mais empresas vão sair da cidade. Como o Nível falou, nós temos o porto de Itajaí, aquela região, né, que parece que foi arrendada para o pessoal os irmãos Joés, isso. Você vai ter embarque de proteína pelaquela região. Então, nós vamos ter ali um porto que... E promete investir muito dinheiro lá. Então, ele já encontrou um porto sem nenhum gargalo para começar a fomentar ali aquela região toda. E a região é muito produtiva. Pegou um momento que o governo de Santa Catarina tem propostas de várias vias. Eu estive lá no final do ano. Estou impressionado com o número de rodovias e o crescimento do Estado. E aí se percebe, conversando com pessoas lá, mandar abraço ao seu Sérgio, ao seu Bedim, muito fomentando o porto, os portos. E vem aí o túnel Itajaí Navegantes. E permanece a aposta deles lá para comigo. Eu já perdi. Sairá primeiro o túnel Itajaí Navegantes ou Santos Guarujá? Eu acho que sai Itajaí Navegantes. Isso sem dúvida. Agora, sim, o que eu percebo com relação a esse pátio regulador da margem direita foi bem pensado pela autoridade portuária. Sim. É uma região ali que realmente não se tem desenvolvimento nenhum, está numa área muito estratégica. Agora, ao pensar a parte política, né, que parece que não quer o desenvolvimento daquela região, eu gostaria que ele apontasse qual o caminho do desenvolvimento da empregabilidade, porque toda a região ali, inclusive a de Santos, toda a região da Baixada, o que se fomenta é a ocupação irregular.
E essa ocupação irregular, ela é infinitamente mais nociva para o meio ambiente do que uma própria empresa, que essa empresa ela dá contrapartida. Não gera emprego, não gera arrecadação, salário, não gera nada. E esses mesmos terráqueos, eles parecem que não enxergam essas ocupações irregulares, né? Uma empresa, quando se vai instalar, tem toda uma preocupação aí de devolutiva, não só para o meio ambiente, mas também uma contrapartida no todo o seu entorno. Até para que ela se instale, ela passa por uma série de questões que ela tem que cumpri-las, senão ela não consegue. Exatamente. E esse iluminado, ou esse terráqueo, sei lá qual o nome dele, ele parece que constrói muitos bolsões de pobreza aqui na região. Parece que o fomento de bolsão de pobreza ele é mais importante do que o fomento de um bolsão de empregabilidade, né? Não existe outra forma de você tirar alguém da pobreza se não for o emprego. O assistencialismo ele traz aquela pessoa a ficar mais pobre e pior, indolente. Não existe outra forma, é emprego. E esses iluminados insistem em criar bolsões de pobreza, né? Então, assim, é uma política errada de muito tempo e hoje tem todo esse impacto ambiental na região, Eduardo. Outro dia conversei aí com um secretário e ele falou do porto. Eu falei, tá bom. Alguém do porto joga garrafa, aquele monte de plástico que existe aí todo no coisa. De onde que surge todo esse impacto ambiental? Né? Não é do porto. São de diversas invasões aí, de locais aí que eram mananciais, que hoje se constrói. A gente precisa ser mais... entender mais essa região, entender esses pobres e trazerem ele realmente para uma habitação realmente regular, com escola, com todo o saneamento básico, né, Eduardo? Que isso não acontece. Exato. Só um abraço aqui para o nosso querido Ayrton, ele está mandando um bom dia aqui. O Ayrton, sempre esperto, pensei que ele seria participar e disse que eu tenho razão. Não é que eu tenho razão, não, é que eu acompanho vocês aí. Ele cita aqui, na região de Palhoça, além da duplicação, uma nova rodovia, são 6 obras de arte entre túneis e acessos que vão ligar toda aquela região, em São José, também na entrada ali, para quem vai para Navegantes e Itajaí, as obras estão sendo feitas, são rodovias que estavam há 10 anos paradas e agora estão com acelerado processo de construção e mais, vamos ter acessos muito maiores e muito mais rápidos. A verificação, inclusive, com investimentos que fala-se que os irmãos... ele cita aqui que ele não ia dizer o nome, mas eu já falei, viu? O irmão Wesley vai investir mais de 250 bilhões naquela questão portuária para alavancar o processo. Lá ele diz, além da volta de empregabilidade, o comércio que havia morrido vai ressurgir e mais. A estrutura e infraestrutura da cidade, do próprio porto, estará sendo ampliada, não só do lado de Itajaí, como também de Navegantes. Ele diz a similaridade. Tem sim, a similaridade de Itajaí com Navegantes é parecida com Santos e Guarujá. E é bem próximo disso aqui. Então, esses investimentos. Ayrton, um abraço para você e para a turma toda aí em Itajaí, pelo carinho conosco aqui. Só pegando esse gancho aí, que ele citou do túnel lá também, a gente tem outro problema, né? Alguns especialistas estão dizendo o seguinte, não estão mensurando o início da obra quando acontecer, por enquanto não tem data definida, foi especulada uma data, mas vamos lá, a questão do túnel. Primeiro falou-se, eu trouxe aqui inclusive o secretário de obras aqui de Santos, Wagner Ramos, ele falou, ninguém perguntou para a gente, ninguém conversou comigo, eu desconheço, mas entendo que deveria e vai haver desapropriação. Então, vamos lá. Santos pode ter desapropriações em mais de 100 imóveis para a obra do túnel de ligação Santos-Guarujá. O número consta em documento protocolado pelo governo do Estado de São Paulo para pedir o licenciamento ambiental. Ponto 1. Vamos lá. O novo projeto do túnel imerso Santos-Guarujá contempla a construção de um binário no Macuco, em Santos, que implica em 124 desapropriações de imóveis na cidade. A proposta atualizada é objeto de estudos do relatório de impacto ambiental EIA-RIMA, que foi desenvolvido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, tradicionalíssima em questões econômicas. Contratada pelo governo do Estado de São Paulo, o EIA-RIMA está em análise pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, mais conhecida como CETESB, para emissão de licença prévia ambiental. Esse é o sentido do lado do governo do Estado. Aí vamos lá, vamos pegar outra versão aqui, ó, a versão da Autoridade Portuária de Santos. A Autoridade Portuária de Santos enviou um ofício à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, mais conhecida como CETESB, na sexta-feira que passou, pedindo a revisão da proposta sobre o traçado do túnel. O documento foi apresentado sem consultar a APS, né, a Autoridade Portuária,
e, segundo a autoridade portuária, poderia resultar em 66 desapropriações residenciais, exatamente o contrário do que vinha sendo amplamente debatido e definido pelo Porto. O ofício foi assinado pelo presidente da autoridade portuária, o Anderson Pomini, pelo diretor de infraestrutura, Orlando Razões, pelo superintendente de engenharia, Daniel Paes de Barros, Tamburus, né? E pelo superintendente de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, Ricardo de Souza. O ofício endereçado à diretoria de avaliação de impacto ambiental da CETESB, a Maila Matsukaze Fukushima, ressalta que nesta mesma proposta do traçado não houve a participação e anuência de todos os entes signatários do empreendimento. Como previsto do acordo de cooperação técnica, a APS requer reanálise de estudos, haja vista os impactos sociais e socioambientais negativos do traçado indicado pela conclusão unilateral estampada pelo ERIMA da Lavra de Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas FIP. A APS pediu também que seja dada a ciência deste ofício, dadas as demais signatários, né, de acordo de cooperação técnica entre os governos federal e estadual, assinado em 16 de fevereiro deste ano. Veja que não está falando aqui governo municipal, hein? Veja que também a prefeitura foi deixada de lado. Aonde está a prefeitura? E, de acordo com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários ANTAC, o Ministério de Portos e Aeroportos e a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp, a preocupação da APS, na Autoridade Portuária de Santos, é justamente a mitigação de danos e transtornos à população local, bem como um menor custo efetivo. E por aí vai. Lembrando, nesse ponto, são 129 residências que vão ser ali desapropriadas, o nível. E aí já está tendo mais um problema. A CETESB, ela não apoia um projeto, não apoia o outro e tem uma outra visão. Então, você tem 3 visões, e, nesse momento, a autoridade portuária pede uma revisão, o governo do Estado já trabalha com essas desapropriações, o governo federal está ali só de longe olhando, e daqui a pouco você está que o PAC teve corte, e você está quanto foi o corte do PAC, que tem sim, mentira dizer que não tem, tem sim a participação no Porto, e mais. Cadê a Prefeitura de Santos que não está sendo ouvida e nem está se manifestando? Eduardo, voltamos a 100 anos atrás. Vamos continuar discutindo. Primeiro era a ponte ou túnel, depois quem vai fazer, como vai fazer. Sempre os mesmos problemas. Exato. Quando não é um problema, é outro. Será que nós vamos esperar mais 100 anos para ter esse túnel? Porque sempre tem problema. Eu escuto, desde que eu era criança, eu escuto falar dessa ligação seca. Se falava em ponte, se fala em túnel, sim. Aí se definiu o túnel, começam a chegar as pedrinhas no sapato. CETESB diz uma coisa, o governo do Estado diz outra, a autoridade portuária diz outra. Então, não existe um estudo, não existe um acordo entre as entidades que vão construir. Nenhum. E aí eu volto à estaca zero, que eu sempre bati nesse programa e em outros programas. Voltamos à estaca zero. Perfeito. Era 2024 que ia iniciar, já não é mais. 2025, pelo que você está falando, também não vai iniciar. Quando? 2100? Talvez, né? Quem sabe? E nós não estaremos mais aqui. Infelizmente, existe uma coisa dentro da política chamada ego. E o ego atrapalha tudo. Esqueçam o ego, vamos pensar na população, pensar no desenvolvimento da cidade. Vamos trabalhar pela cidade. Eu sou hoje governador, eu sou hoje presidente da autoridade portuária, eu sou hoje prefeito da cidade. Estou no cargo, né? Eu estou. Não ficarei eternamente. E eu quero deixar um legado, eu quero deixar alguma coisa. Então, se a obra do túnel, ou a obra da ponte, ou a obra, sei lá, começar no meu governo, eu vou poder dizer amanhã ou depois que eu dei início a isso. Eu não terminei, porque isso é uma obra longa, exato, mas eu dei início. Exato. Então, gente, vamos sentar numa mesa, fecha as portas, vamos lavar roupa suja e vamos partir para o desenvolvimento do projeto. E não ficar assim, olha, eu vou desapropriar isso, não vai desapropriar aquilo, vamos brigar. Vão haver problemas? Vão haver. Vão ter pessoas que vão ser prejudicadas? Vão. Em todo desenvolvimento existe esse tipo de problema. Sim. Mas a gente tem que pensar no todo. As prioridades. Exatamente, Eduardo. Então, é aquilo que a gente vem discutindo há tempos. Vamos fazer. Tem um projeto, está pronto, cadê? Estou tentando contato com um especialista, Marcos, que diz o seguinte, que além desses ingredientes que eu citei, que já são 3, que estão atravancando e muito bem colocados, parabéns às palavras do Nível, mas que diz ainda o seguinte, o modelo do túnel é o modelo errado. Deveria ser um túnel submerso e não imerso. Não essa história de você montar peças, porque você vai paralisar o porto. Você teria que cavar, se tiver que ir a 30 metros, vamos a 30 metros. Mas vamos fazer para não paralisar o porto.
e não causar mais problemas, inclusive porque, segundo os especialistas, e não foi autorizado, por isso não cito o nome, mas se ele autorizar virar aqui, você vai ter também problemas ambientais em relação a toda aquela lama que vai ser removida ali para fazer aquela área para colocar a peça, ver se a peça não vaza. E mais, Marcos, você conhece bem o Macuco, você está ali no Macuco também, né? Primeiro não ia ter desapropriação, agora já são 129. Aí a autoridade portuária que cai para 66. E tem um detalhe, esqueceram que tem uma associação dos moradores lá, que tem uma ação preparada no Ministério Público em relação a isso, porque até o comentário é o seguinte, a tua casa vale 1 milhão, o governo do Estado vai pagar para você 400 mil. Aí você vai morar onde? O político que, nesse momento de eleição, ele tentar falar que não terá desapropriação, ele está sendo muito inconsequente, porque é quase impossível você ter uma obra dessa magnitude sem alguma desapropriação. Mas que se indenize as pessoas para que elas consigam morar na cidade, porque a cidade está ficando cara para se morar, custo muito alto. Então, é que ele indenize de uma forma que aquela população tenha uma outra área para morar de forma bem confortável, até melhor do que ela está. Eu acredito que não, porque quem tem a sua casinha, tem o seu carinho por tudo, né? Então é um negócio muito de apego pessoal. Algumas residências que vêm de pai, de avô, né? Então tem muito conceito cultural. Então, o político que falar que não terá desapropriação, ele está sendo realmente... Faltando com a verdade. Faltando com a verdade. E esse político já apareceu falando isso, né? Hoje, deputado federal, que é uma inverdade que ele está colocando para a população. Esse mesmo político fomentou o VLT2, né? Que é o trem fantasma, que está provocando todo esse caos, que esse mesmo trem fantasma desapropriou 8.600 metros quadrados do município, de diversos... Você sabe da última, Marcos? Eles estão pedindo mais uma área, justamente na região, o VLT, para fazer entroncamento com o túnel. Então, aquela área que você já comenta tem que ser ampliada para o VLT, porque ele acha que é pouca. Exatamente. Então, você tem ali, até essa área da interligação do VLT, porque se você tem um túnel, que você quer uma mobilidade urbana com outro município, até faz sentido, Eduardo. Sim. Mas não faz sentido você causar esse... É uma obra que não tem como questionar, já foi colocada, então é mais um elefante branco em Santos. Santos já tem 2, né? O primeiro elefante branco, que é aquele elevado da entrada da cidade, que levava de nenhum lugar para lugar nenhum. E continua lá. Continua lá. E nós temos aí o Polo Esportivo Arena Santos, né? Que na ocasião da inauguração foi para fomentar o esporte amador de Santos, que hoje culto evangélico. Então, se virou também um elefante branco na cidade. Então, nós somos especialistas em colocar elefante brancos, né, na cidade. O zoológico do Beto Carreiro fechou, estamos criando o nosso. Exatamente. Então, assim, as mesmas pessoas que estão criando todo esse caos para a cidade hoje, que é triste ver os comerciantes, Eduardo, se lamentando, chorando, perca do seu negócio, perca do emprego, perca de tudo. Por onde passou o trem fantasma, causou tudo isso. Imóveis ruindo. E todo o corpo político silenciado, como nada tivesse acontecendo. Nós temos uma população aqui que desenvolve. Ano de eleição, Marcos. Ano de eleição é difícil discutir essas questões, porque tira voto. Ô, Nível, nós temos já foi, né, participei de alguns webinars, né, falando sobre o porto, o caos, tudo, né? E alguns armadores, o Eduardo Nível, eles já vêm falando há muitos anos que o Porto Santos, o navio, quando sai dos outros continentes, o Eduardo, só para contextualizar aqui, ele passa por vários portos no Brasil. Sim. Tá? O que está acontecendo quando ele vai chegar no Porto Santos? Simplesmente ele não atraca. Aí tem até um termo que é utilizado, né, Nível? Qual que é o termo? Omissão de porto. Então existe... Pode omitir um porto e descarregar aquela mercadoria destinada ao Porto Santos em qualquer outro porto. Exatamente. O que aconteceu em 2008. Então é omissão... Omissão do porto. Do porto. Perfeito. Eles têm uma escala de portos. Sim. Então eu venho para o Brasil, vou parar primeiro lá no Sul, vou parar depois aqui em Santos, depois eu vou... Chegou aqui, o não Porto foi de possível. Santos está congestionado, tem
Ele pode, não é que ele vai, mas ele pode omitir o porto e descarregar essas cargas em outro Ele porto. comunica isso? Comunica isso e dizendo, olha, eu estou descarregando em outro porto. O que acontece? Hoje, uma demurrage, o que é a demurrage? O aluguel de um navio parado é em torno, eu estou falando de um navio médio, tá? Em torno de 15 a 20 mil dólares por dia. É um prejuízo muito grande para um armador deixar... É como companhia aérea deixar o avião no chão. Então, hoje você tem aí, ó, só por nível... Né, obviamente, o Fábio, né, o prático que teve aqui com a gente, né, Fábio? Nossa, foi um programa foi que uma tá aula rendendo, que eu tive de praticagem. Hoje, né? Quando eu falo aqui a estimativa, através do Maritime Traffic, aqui, quantitativo de navios que ficam na área de fundeio aqui do Porto Santos, ele até me falou, alguns navios utilizam a nossa área de fundeio também, né, para fazer isso, que é uma área um pouco segura, né, mais segura que as demais, né, até em função das ondas e maré e tudo mais. Mas hoje nós temos 123 navios. Hoje, neste momento, às 9 horas e 32 minutos. 123 navios na área de fundeio, com expectativa de mais 196 chegarem em 24 horas. Né? Nós temos hoje em torno de 66 berços de atracações no Porto Santista. 66. Então, para você ter ideia, a volumetria de carga que pode entrar. Então, mais navios vão deixar de atracar no Porto Santos, vão omitir o porto, vão atracar no Porto de Itajaí. Por exemplo. Né? As cargas de exportação que estavam aqui vão ter que se deslocar para o outro porto, ou, de repente, esperar um segundo momento. Olha o caos logístico. Mas a arrecadação disso vai cair na conta de quem? Que cofre vai cair de quem? Não vai cair mais aqui, né? Vai cair lá, né? Exatamente. E a empregabilidade também vai para lá, para aquela região. E full container, ele a carga que emprega mais. Ô Marcos, por que a região do Sul, lá, Santa Catarina, Paraná, eu vi vários projetos, inclusive até o prefeito de Joinville, mandar um abraço lá para o povo de Joinville, projetos audaciosos de logística, áreas destinadas para logística. Olha, precisamos abrir mais 2 rodovias, e vamos fazer ainda no meu governo, né? Agora, já estamos iniciando a obra, não poderia talvez finalizar, mas elas vão se iniciar aquilo que o Nível falou, o Nível foi perfeito. E é importante que temos uma área de, não sei, 4 ou 5 milhões, porque as empresas de logística precisam entrar e sair. Eduardo, olha, nós tivemos um programa com o Russo, né? Foi também. Grande amigo, né? Com o Antônio Russo. E o prefeito de São Vicente, né, vai ser reeleito, até pela questão estatística aí que se mostra. Ele foi muito inteligente, trazer as empresas logísticas, criar condomínios logísticos. Sim. É tão sensato criar empregos cadeia, né? com condomínio logístico, né? Aqui na região mesmo. Exato. Quantas empresas querem criar um condomínio logístico para a carga que chega do porto, é estufada, é colocada e distribuída, até distribuída na região. Aqui, teve um professor que nós fizemos um programa com ele, a 25 de março deveria ser no centro de Santos. Já descarregava do navio. A carga chega aqui, cara. O professor Aralito sumiu. O professor Aralito, isso, inteligentíssimo. Por que nós temos aqui uma 25 de março em Santos? É verdade, né? Deveria ser aqui. A carga chega aqui. Olha só. Ô, Marco, o que tem hoje na Geral Câmara? Não fala o que tinha não, antes. Não. Eu nem sei o que tinha antes, viu, cara? Inclusive, eu mandei, eu mandei pro Eric um negócio que o senhor mandou do Peludo. Eles dão risada lá, a torta direita com esse negócio lá. Eu mandei. Manda a matéria para ele. E outra, você me mandou aqui, eu vou deixar para o Marcos e para o Nível responder em relação ao aumento do frete marítimo, que você disse que tem uma... O pessoal está estudando lá, eles querem entender melhor. Então, eu vou um intervalo, rapidinho aqui no intervalo, e na volta nós vamos aí com essa explicação do Nível, né? E também do Marcos. E lembrando, né? Se a gente não investir em entrada e saída rodovias, logística, porto, que não tem jeito, né? A gente vai perder a competitividade para outros portos e a região que arrecada muito. Olha, se a arrecadação, a previsão orçamentária do município de Santos para o ano que vem é de 5 bi e 300, deve-se muito ao quê, ao Nível? Ao Porto de Santos. Marcos. Se não tivermos trabalho, nós vamos pegar naquele outro peludo, só vamos ficar pegando nele. Depois, só me resta para o intervalo para não pegar em nada. Eu volto já. Participação de Érica Genjúlio Santos. Nível conhece muito do que fala. Deixa eu mandar um abraço também para o Davi Colantoni, lá no Rio de Janeiro, do Porto do Rio de Janeiro, torcedor do Flamengo. Hoje ele está com um pezinho dentro da água quente, toquinho, porque hoje jogam Flamengo e Palmeiras no Maracanã, e o pessoal está preocupado com o VAR. Não sei não, viu? A gente volta já.
A Engelife Construtora, empresa do Grupo ENGE Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Auto veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade ENGE Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto, 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além eu sei, pô. No grupo de sexta-feira. Estamos de volta aqui às 9h40, recebendo aqui o empresário Marcos Muniz, ele que é o diretor, o CEO da M. Muniz Logística, está aqui, ó. Você que é empresário, inclusive
O Ayrton estava dizendo, certificação, uma coisa que lá no Sul, lá em Santa Catarina, estão aprendendo que é muito importante. Então, tem cursos lá para vários empresários entenderem, e o Marcos sempre preza por isso. Então, você quer o contato aí, é emunizlogistica.com.br, ou acesse essa invenção do japonês aqui, ó, que é o chamado QR Code, né? E você vai acessar todos os serviços prestados pela Imuniz. Falar nisso, o Brasil na Olimpíada é Virgínia, não pode ver um japonês. Pintou um japonês na frente, a gente sai correndo. Mas a gente está perdendo todas para o Japão, então é um negócio triste demais. Mas é o seguinte, quem trabalha, quem luta, quem faz a seriedade, vai levar, né? Como as nossas meninas ontem, né? O assunto no esporte hoje, mas parabéns para as meninas da nossa ginástica artística, muito empenho, muita luta e conseguiram bronze lá, né? Hoje de manhã o nosso vôlei masculino perdeu de novo, perdeu para a Polônia. A Marta passou um pito geral na seleção de futebol feminino, se não ganhar vai voltar para o Brasil, e é a última Olimpíada da Marta, né? E não tem jeito. E vamos ver o que vai acontecer. No quadro de medalhas, rapidinho aqui, porque o Wellington falou, Edu, fala um pouquinho aí da Olimpíada, só o quadro de medalhas. Então, eu já abri para você, Wellington, você está exigindo aqui, então vamos passar aqui, né? Nesse momento, olha que surpresa, a China com 16 medalhas no total, né? Você tem 8 de ouro, 6 de prata e 2 de bronze. O Japão, o segundo, ó, olha só, China, Japão, com 7 de ouro, Japão, 2 de prata e 4 de ouro, 13. A França, os realizadores da Olimpíada, são 6 de ouro, 9 de prata e 5 de bronze, total 20. A Grã-Bretanha, quarto lugar, com 6 de ouro, 5 de prata, 5 de bronze, 16. E nós, adivinha onde estamos nós, Marcos? Vamos ver se você adivinha. Qual é a posição do Brasil nesse determinado momento? Mais que 20º. Está perto. 24º. É mesmo? Depois do programa, vamos jogar na Mega Sena, loto tudo. Agora. 24º com... Um chute, cara. Virgínia, quantas de ouro? Brasil? Nenhuma. Uma de prata e 3 de bronze e 4 ao todo. Mas depois do programa, Mega Sena, 24º. Falta o Estado, né, incentivar diversos esportes, né, desde a universidade. Agora, acho que é mais importante qualquer outra coisa do que estimular nas faculdades aí o esporte, né, que é um saudável. Vai dar tempo, viu, Wellington? Fica tranquilo aí. Manda um abraço para o Robertão também em relação à questão do frete. O Marcos e o Nívio vão comentar. Mas vamos lá. Nota oficial, a Autoridade Portuária de Santos diz que Porto opera com plena capacidade e nega qualquer tipo de esgotamento. Eu achei que estava lendo sobre o porto de Rotterdam, de Amsterdã, qualquer porto do mundo. Mas vamos lá, a administração portuária estima ainda que a capacidade do complexo aumente de 6,1 milhões até o final deste ano. Então, vamos para entender. Não é o que diz as omissões aí dos armadores e nós que estamos no dia a dia, né? Então, quer saber a verdade, pergunte para quem vivencia isso. Deixa eu passar essa notícia aqui, Marcos, para você e o nível complementar aqui. Vamos lá. Complexo pode receber 5,9 milhões de containers hoje. A expectativa é atingir 6,1 milhões no final deste ano de 2024. Afirma a gestora do Porto, a Autoridade Portuária de Santos, que afirma também que o Porto de Santos não esgotou sua capacidade de movimentação de containers e faz uma estimativa aí entre 5,9 milhões de containers, né? A administração portuária estima, né, ainda que a capacidade vai aumentar para 6,1 milhões de containers até o final do ano. Em 2022, preste atenção, o Porto de Santos movimentou o volume recorde de cerca de 5 milhões de TEU, que é a unidade de medida de um container, sendo que em 2023 a movimentação foi de 4,8 milhões de TEU e atualmente a capacidade do complexo é estimada em 5,9 milhões de TEU. O que indica que o Porto não atingiu o limite de sua capacidade. A expectativa é que a capacidade do complexo atinja 6,1 milhões de TEU somente no final do ano, informou a autoridade portuária em nota oficial. Você concorda com isso, Marcos? Eu acho que não vive o Porto Santos. Não sabe onde que fica o Gonzaga. Não sabe o que é um sofrimento do motorista. É só você percorrer aí o entorno do porto, Eduardo, você pegar a Cônigo Domênico Randon, você vê os congestionamentos que se tem de caminhão, né? Então, eu acho que foge totalmente à realidade. E foge à realidade até do congestionamento que se tem com as embarcações, né? Das infinidades aí de navios deixando de atracar o Porto Santos, procurando outras alternativas, em função que a zona primária, principalmente, né? A zona secundária já não existe na cidade, na planta insular, mas estão deixando de atracar o Porto Santos. Isso, nós já perdemos cargas lá no passado, né, Nívio, para Santa Catarina, diversas cargas de valor agregado foram para aquela região, não voltaram, né, Nívio, você sabe disso. Guerra fiscal. Em função da guerra, não só da guerra fiscal, Nívio, em função da infraestrutura que o Estado colocou para todas as empresas, para todos os players
logístico se estabelecerem naquela região, porque a zona secundária do porto de Itajaí, de Navegantes, ela é extremamente propícia para fazer o quê? Os condomínios logísticos. Qualquer um que vá visitar a região sabe que a gente tem exemplo aqui. Nós temos exemplos no Brasil que Santos não consegue aprender nem com os erros deles, né? Com os erros de construção, com os erros de outras demandas, de forma a não atender a demanda local. Concorda também com essa situação dita aqui pela Autoridade Portuária de Santos, que o porto está longe do esgotamento? Eduardo, papel e falar, tudo é aceito. Como o Marcos falou, a gente tem que ver a realidade. Chegar nos terminais, verificar se eles ainda têm condições de receber mais containers. Eu sei que o colapso está próximo. Nós precisamos ter mais espaço para colocar containers. Acreditar ou não, basta vir ao porto e verificar. Existem espaços, os terminais estão recebendo carga à vontade? Só o que me traz um certo espanto, Nível, para você comentar, e depois o Marcos também, a Autoridade Portuária ainda diz, quanto ao STS-10, a Autoridade Portuária de Santos destacou que, devido à complexidade e aos diferentes impactos futuros que o porto sofrerá decorrentes de decisões sobre planejamento de uso de área de Saboó, a discussão sobre o leilão dessa área, a STS-10, possui um caráter muito mais amplo, que pode envolver não apenas as questões logísticas. Temos que olhar também para a questão, não somente de containers, mas a questão importante de um terminal de passageiros. Olha só a autoridade portuária. E, de acordo com a autoridade portuária, isso envolve um atendimento de segmentos amplos, como cadeia do agronegócio, a capacitação a área de fertilizantes, na região de Outeirinhos, e outras áreas que podem ser potencializadas, o aumento da capacidade dessa carga para transferência do terminal de passageiros e também cargas de projeto, né, as break bulk, veículos ro-ro, também o próprio setor de turismo, com devido atendimento do setor de cruzeiros. Então, quer dizer, me parece que a autoridade portuária ela está vendo tudo isso. E diz aqui, né, não descartamos a transferência do terminal de cruzeiros arrendado pelo Concais, não para o Valong, sim para o Saboó. Assertivo essa questão. Agora precisa de sair do papel, né? Precisa sair do papel para ontem, como nós falamos, aquela região precisa realmente de uma demanda, mais uma opção logística, né, para a zona primária, mas precisa ser para onde? Precisam decidir isso, Eduardo. Né? Assim, acho que se já tem o plano, o projeto e todo o seu entorno bem definido, precisa se colocar em prática, porque o comércio ele não para, nós não paramos. Temos diário. É diário. Nós temos agora uma questão de redução, né? Houve uma certa redução de importação, né? Exportação ainda continuou com o agronegócio, né? Que ainda continua numa volumetria muito grande. Mas os fretes, em função do frete altíssimo, né, nós chegamos a ter pico aí de valor de frete da época da pandemia, né, em torno de 10 mil, 12 mil... É o tema que eu vou pôr aqui agora, viu, Marcos? Dólares. Isso fez com que muitos embarcadores, né, muitas empresas, segurassem um pouco os pedidos, né? Só que hoje nós já temos o frete a 7, 6, já começando a ofertar no mercado, então existe uma redução. Consequentemente, você vai começar a aumentar as demandas de embarque, né? Então, isso nós vamos agora observar o que hoje já é um colapso. Eduardo, eu estou no dia a dia. Então, para se entregar um container vazio, são 3 dias. Para coletar um container cheio, o terminal não tem janela de carregamento, ou as que tem são da madrugada, ou os que tem. O caminhão fica 8 horas, 10 horas na porta do terminal. Então, quem quiser saber da verdade, vai no chão do porto, né? Você tem um porto aí que se fala sustentável, você não tem um banheiro para o motorista fazer sua higiene, você não tem uma cantina para o motorista fazer sua alimentação. Marcos, eu ando lendo, Nível, algumas matérias de portos no mundo inteiro, e você lê em inglês, você vai ler em alemão, você vai ler em francês, e é curioso, Marcos, Nível, que se fala em corredor logístico, junto a portos, junto aonde você tem áreas, tem vários portos que reúnem áreas que tem ali fábricas, tem montadoras, e isso você cria um parque ali que gera esses produtos já para escoar através do porto. Então,
A gente não tem um corredor logístico, ou pelo menos deveria ter. E quando a gente fala que a questão do adensamento, a gente não é contra, pelo contrário mesmo, né, a isso, mas se você não tiver também tratado essa questão da logística para entrar essa mercadoria, você tem um gargalo dentro do canal e você tem um gargalo fora. Então, Onível, quando você atende o teu cliente, por exemplo, poxa, como é que está a questão do frete marítimo? E aí o Ayrton, mandar um abraço para o Robson também. Robson, primeira vez que você está participando aí, junto com o Ayrton, obrigado pelo carinho de Itajaí. O aumento do frete marítimo. A rota China-Brasil preocupa importadores brasileiros. Um momento turbulento que tem afetado o comércio de importação marítimo na rota China-Brasil. A alta continuada dos valores de frete e a dificuldade de encontrar espaços nos navios tem trazido um momento desafiador no comércio internacional e no comércio exterior. Desde o início deste ano, os preços mais do que triplicaram, passando de uma média inicial de $1.800 por container de 20 pés, em março, por exemplo, para 9.000, e aí tem essa questão que o Marcos falou, 7.000, 8.000, 6.000, derivando dependendo da empresa que opera. No final do mês de junho agora, o frete é outro impeditivo, é outra coisa que preocupa na hora de importar. Vão se somando os problemas, Onível, e a gente não vê as soluções tão fáceis assim. Então, muitas vezes, o importador ele vai pensar 10 vezes antes de importar, ele vai consultar o despachante aduaneiro, a documentação, a empresa de logística, vai dizer, compensa eu trazer essa carga? Normalmente ele faz um custo, e o frete incide diretamente nos impostos. Hoje, para você fazer o cálculo dos tributos, que nós chamamos de imposto de importação, IPI, PIS, COFINS e ICMS, você embute o valor do frete. Nós chamamos custo e frete. O governo exige que você coloque os fretes. Então, se você tem um aumento significativo dos fretes, significa que, além do custo maior no pagamento do frete, você também tem um aumento significativo nos tributos, nos impostos. Isso encarece para a população o valor final do produto. Muito desse aumento se deu por conta dos carros chineses elétricos que estavam sendo embarcados. Os armadores começaram a ceder espaço para esses carros, que os navios vinham carregados, e não se sobrava espaço para container. Me parece que agora, como o Marcos citou, a coisa está voltando ao normal. Os fretes vêm gradativamente diminuindo, lógico, não como nós queremos, mas já existe uma redução. Nós já chegamos a ter embarques de fretes de um container de 20 pés, que nós chamamos de um TEU, de 10, 12 mil dólares. Nossa. Porque o cliente precisava, ia parar uma linha de montagem. Então, você imagina se você paga 2 mil dólares, se paga 12 ou 10 mil dólares. O custo disso fica altíssimo. E, no final, o que o importador vai fazer? Ele vai repassar esse custo. Claro. Ele pode até diminuir as suas margens de lucro para poder atender o mercado, mas ele não vai trabalhar no prejuízo. Claro. Então, isso reflete diretamente no preço final do produto. Ô Marcos, na questão da logística das empresas que operam isso também, tem esse lado que o Nível explicou, mas também tem o custo disso para quem transporta essa carga. E aí, esse impacto é direto no bolso do empresário, que tem lá todos os tributos, as taxas para pagar e manter a operacionalidade da sua empresa, mantendo funcionários, investindo em maquinário. Hoje, por exemplo, para investir na compra de um veículo, um caminhão, Marcos, não é barato. Não, os caminhões tiveram um aumento muito grande, né? Então você precisa ter o retorno desse capital, né? Você precisa incluir isso aí no valor do frete, porque no final esse caminhão tem uma vida útil, né? Por exemplo, em torno de 10 anos ele tem uma vida útil assim razoável. Só que você tem que fazer uma quilometragem assim boa para que justifique aquele investimento de 960 em torno de um cavalo mecânico LS, né, 960 mil, mais o bug, né, que chamamos assim, em torno de 180 mil, nós temos 1 milhão investido em um caminhão. Né? Então, você tem um investimento desse parado, a gente faz uma conta lá dia, cada dia um caminhão parado, ele tem um custo assim mediano, parado, em torno de R$430. Nossa. Parado. Então, você tem ideia do nosso, que você fala do detentio, né? Você tem um detentio do navio, nós temos a mediana do caminhão. E né? tem um detalhe, né, Marcos? Ele rodando, ele operando, além de você trabalhar, você ainda tem a questão da manutenção, porque a precariedade das nossas rodovias faz com que o empresário ainda tenha que colocar nisso o que ele vai ter que fazer manutenção. Mas mesmo ele parado, você precisa manter a manutenção, né? Mas a precariedade da infraestrutura nossa é muito ruim, a ponto de... Sabe quanto custa um pneu de um caminhão?
Fala aí, Marcos. Pode falar, fica à vontade. Fica à vontade, gente. Cada composição uma composição básica tem 22 pneus. Vamos chutar aqui, cada pneu vai uns 25 mil. Não, cada pneu custa hoje 2.600. Não, digo, mas para fazer lá um rodízio trocar, são vários pneus. Assim? Cada pneu hoje custa R$2.600. Então vamos lá, por unidade, um pneu R$2.600. 600, você multiplica isso aí por 22. Né? Então você tem aí o custo gigantesco. Um pneu hoje ele tem uma vida útil aí em torno de 80 a 100 mil quilômetros. Né? Então a gente... Se der sorte, não pegar nenhuma cratera na estrada, nós não temos essa sorte, principalmente na perimetral do Porto Santos, que você tem buracos. Só se for para trator. Trator anda bem ali. Agora, caminhão, né? Quem quiser essa experiência, faça o convite. Pegue a perimetral. E a perimetral tem um curta, né, Marcos? Pega a perimetral, vai até o retão da Alemoa para cair lá na Anchieta, para vocês sentirem o que é a perimetral. Né? Então, você tem ali diversos pontos da avenida com buraco, com tudo que você imaginar, Eduardo, com tudo. Aí fala assim, mas o piso cede porque o caminhão é pesado. Mas, pô, você tem uma rodovia que é para passar caminhão, você precisa fazer um preparo da pista. Exatamente. Né, a ponto de suportar o impacto do caminhão. Não é isso? Então, é surreal. Quando eu escuto isso, eu falo, será que ele está falando do carpete da sala dele? Não é possível, cara. Você colocou bem, Marcos. Se eu vou dimensionar uma rodovia que vai passar caminhão, eu tenho que trabalhar esse piso, né, com uma quantidade considerável de asfalto, quando não piso concretado embaixo, o asfalto em cima, para resistir a tudo isso. Não, sem dúvida. Então, assim, o nosso custo Brasil ele envolve vários, né, segmentos que, assim, a gente tem um custo altíssimo. E sabe qual que é o custo, Eduardo? É o custo do meu caminhão ficar 2, 3 dias para descarregar, é o custo do meu caminhão ficar 24 horas. Me ajuda aí, que aí o Wellington está lá, o pessoal em Itajaí está vendo. Você tem que manter a competitividade do teu negócio, da tua empresa. Aí você coloca todos os custos de um lado esquerdo e depois você vai colocar ali à direita que você vai ganhar. Só que você tem que passar, dentro dessa competitividade, um frete que seja competitivo no mercado. Não adianta, vou colocar todas as despesas aqui, legal, assim, bacana. Você fica inviável no mercado. Eduardo, o nosso segmento no comércio exterior, ele é assim, cara, é triste, né? Porque, assim, o segmento de logística precisa ter duas coisas. Performance e previsibilidade. Pois não. São duas palavras que são impossíveis... Performance e previsibilidade. Impossível ter no comércio exterior. Performance, zero. Previsibilidade menos ainda, porque você tem vários fatores que vão comprometer isso em algum momento. Né? Então, você fazer o transporte nacional, que se chama, né? Você pegar de um CD, transportar para o outro, você tem ali o horário de carregamento, você tem aquela pontualidade. Né? No comércio exterior não acontece isso. Né? Você tem cada dia é um dia. Você tem terminal que está recebendo carga de importação, ele segrega todos os seus equipamentos para descarga de carga de importação. Depois ele vai transportar para exportação, também ele segrega os equipamentos para aquilo lá, porque o navio está atracado, e aí deixa de tirar essa carga. E aí o transportador, coitado, o transportador sofre demais, cara. Não, e é verdade. E aí eu preciso jogar esse custo para algum lugar. Exato. Eu preciso alocar isso, né? Senão a empresa não tem. Aliás, a sustentabilidade de qualquer negócio é o lucro. Né? Eu vou continuar empregando as pessoas dentro da sustentabilidade. Ao contrário, eu vendo tudo isso e vou fazer outra coisa. Né? Para a gente encerrar o programa, Nível, tem como fazer essa previsibilidade que tanto o Marcos citou para todo mundo que opera nessa área, para vocês, despachantes aduaneiros, para quem trabalha em logística, para o próprio armador, claro que ele está lá na outra ponta, né? E aí, como muito bem lembrou o Marcos, o presidente Fontes disse assim, você sabe por que a praticagem funciona bem e ela dá certo? Porque não está ligada a nenhum órgão governamental. A gente faz o trabalho, preenche a nota fiscal, manda para eles lá fora e eles pagam em 10 dias. Lembra, Marcos? Sim, sem aí, dúvida. A gente investe em tudo que tem que investir. Agora, como é que faz essa previsão? Olha, Edu, vamos lá. Ajuda nós aí. Vamos lá, vou tentar. Eu costumo dizer que no comércio exterior você dorme com uma lei e acorda com outra. As leis mudam da noite para o dia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós vemos desmandos dentro do nosso segmento. Eu vou te dar um exemplo
claro, básico que está acontecendo nesse momento. Os órgãos ligados ao governo, e aí eu cito os principais do comércio exterior, o Ministério da Agricultura e a Anvisa, estão de greve, hoje e amanhã. Eles têm um sindicato chamado Sindagências, estão solicitando um reajuste ao governo federal. Não vou aqui dizer se eles estão certos, se eles estão errados, o que está acontecendo, mas isso prejudica muito o comércio exterior. Hoje nós temos, por exemplo, armazenagens vencendo. E se você não tem uma ação desses órgãos, muitas vezes você perde o prazo de armazenagem e o custo aumenta. Então, o que se diz no comércio exterior, o que a gente vive todo dia é isso. Vivemos no passado com uma operação padrão da Receita Federal. Novamente, eu não sei se está certo ou errado, não cabe a nós, despachantes, transportadoras, julgar. Hoje, nós acompanhamos aí o problema de Ministério da Agricultura, Anvisa e outros órgãos, eu não estou dizendo, eu citei os dois principais, que estão de greve e não sabemos se vão fazer operação padrão. E aí você, por exemplo, traz uma carga de vinhos, como eu trouxe no passado, e você fica 30 dias, 20 dias para conseguir uma autorização, uma licença, por conta de uma operação padrão, isso é custo. E é o que o Marcos falou, não existe uma previsibilidade. Eu embarco uma carga na origem, quando ela chega aqui, o importador pergunta para você, o representante dele, que é o despachante, você me tira essa carga em 3 dias? Eu digo, se der canal verde, eu consigo tirar. Mas se houver uma operação padrão do Ministério da Agricultura, se nós tivermos uma fiscalização sobre madeiras, você demora 9 dias, 10 dias. Então, você fica com descrédito com o teu importador. Então, hoje eu digo, se nada no percurso acontecer, e aí eu cito uma greve, uma operação padrão, aí sim a gente consegue tirar dentro desse prazo. A Receita Federal hoje, ela trabalha com muita velocidade. Nós temos hoje a análise de risco dos processos de importação e exportação. Mais de 90% dos processos de importação que dão canal verde são liberados pela Receita Federal em 6 a 8 horas. Um despachante aduaneiro hoje faz uma declaração de importação em 1 hora. Então, nós estamos bem ligados à Receita Federal e nós temos condição de entregar uma carga de importação em 48 horas, tranquilamente, quando não dependemos de outros órgãos hoje. Então, isso tudo teria que ter uma sinergia, todos conversarem, porque aí nós teríamos um comércio exterior brasileiro competindo mundialmente com qualquer país. Hoje, a nossa Receita Federal, eu participei de vários eventos fora do Brasil, com 20 países da América Latina. Hoje, meu amigo, nós temos uma excelência de ser um dos melhores países, dentro desses 20 que eu citei, na área de comércio exterior, por parte das aduanas. Isso deveria acontecer com todos os órgãos reguladores, todos. Aí sim nós teríamos um país com grande competitividade. Indo um pouco para o lado do que o Marcos falou, a parte de transporte, eu já não tenho transporte, não faço. Também tem esse problema, os terminais melhoraram bastante hoje com agendamento, mas mesmo com agendamento você tem problemas, porque às vezes você quer tirar uma carga num dia, o terminal só tem janela para daqui a 2 dias, 3 dias, e isso prejudica também o nosso comércio exterior. Então, tudo isso tem que ser repensado. Nós queremos um país de primeiro mundo? Queremos. Nós queremos políticas sérias na área de comércio exterior? Queremos. Cabe à Secretaria dos Portos, em Santos, cabe à autoridade portuária, cabe ao governo do Estado, sentar todo mundo, deixar o ego de lado e dizer o que nós podemos fazer neste setor. Os terminais, o que nós podemos melhorar? Damos um incentivo aqui, eles atendem em 24 horas. As empresas reguladoras que estão ligadas ao governo federal, por que vocês estão fazendo greve? Qual é o problema? Queremos aumento, mas tem razão, não tem? Então, os problemas são grandes e muitos. Sim. Tem como resolver? Tem. Basta ter boa vontade. Bom, tá aí, só como última notícia, viu, Ayrton, você comentou do congelamento de gastos do governo, que vai atingir aí o PAC, isso está confirmado, que o PAC, inclusive, o Túlio Santos Guarujá está enfiado lá, por mais que eles dizem que não, está lá, só você abrir lá na página do PAC, você vai encontrar. Os ministérios que vão sofrer corte, Marcos Muniz: saúde, cidades, transportes, educação. Rapidamente, congelamento de 15 bilhões de reais. Na saúde, 4,4 bilhões, já está cortado. Ministério da Cidade, 2,1 bilhões. Transportes, vai ter o corte de 1,5 bilhão. Educação, ele chama de congelamento, mas é corte mesmo, viu, gente? 1,3 bilhão. E do PAC, esse programa aí,
em relação a obras, né? 4,5 bilhões o PAC. E o túnel está no PAC. Infraestrutura é fator básico para o desenvolvimento de um país, né? Exato. Então, nós sofremos todas essas demandas em função da infraestrutura. Por mais que a Receita, né, consiga ter mais dinamismo na liberação, se você não tem a estrutura para escoar dos terminais, então é utopia acreditar que nós teremos performance, né? Performance na liberação, mas, enfim, na liberação final, que é a entrega da carga ao cliente final, nós não temos. Mas vamos esperar aí que Deus nos abençoe. Exato. Mais um programa, né, e que nos ilumine, né, essas almas para que entendam que o país ele se desenvolve com infraestrutura. E com esse corte no PAC, nós vamos sofrer ainda por mais alguns anos, né, sofrendo com essa falta gigante de tudo nesse país. E atendendo a sugestão do Wellington, do Robertão, da turma toda lá, né? Vamos contar aqui, vamos contar com a participação do Marcos Muniz. Gostei da ideia. Ele falou que a gente consiga fazer um programa, alguns, sobre a saga do café. Ele estava estudando um pouquinho. Ele disse, Santos nunca teve um pé de café e é o maior exportador de café do mundo. Então, vamos fazer assim, quem não pegou num peludo? Vamos falar um pouquinho da história do café. A gente vai trazer aqui o Marcos, e vamos trazer pessoas que trabalharam nesse segmento do café. Nós fizemos uma publicação agora, justamente pegando essa ideia do Eduardo, né? E nós colocamos outras terminologias do Porto também. Quem tiver a curiosidade de conhecer lá, pode entrar no meu Instagram ou no Facebook, Instagram, né? É Marcos Muniz. Isso, e Marcos Muniz, 1971, né? Ou até mesmo no LinkedIn, né? Tem lá as terminologias do Porto, né? Que um grande amigo, né? O Will, que é estivador muito antigo, nos trouxe mais alguns exemplares aí, umas pérolas aí do nosso linguajar do Porto. É outro idioma. Mas é bem importante a gente ter essa ciência que as pessoas acompanhem, que o Wellington, que está lá fora, né, está lá em Itajaí, né, fora aqui do estado de São Paulo, tem essa presença aqui, o Wellington. E você pode mandar para mim sim, depois a gente entra em contato, que com certeza a gente vai mandar. E vamos fazer esse programa assim. E o Marcos me mandou aqui, né? Ele tinha mandado aqui, ó, eu vou até abrir aqui, ó, inclusive intitulado Você Já Pegou no Peludo? Né? Está aqui, né? O peludo, que é a saca do café, e bastante, né, considerável, está aqui, ó. Né? Para que a pessoa tenha ideia aqui, eu mandei para você, Wellington. Então, a ideia foi dada e a gente vai fazer esse programa. E nós vamos colocar uma outra aí sobre termos do Comex, né? Não os termos em inglês, mas umas terminologias aí que se tem, né? Dá um exemplo. Que é um idioma. O exemplo o nível já deu hoje. O navio deixou de atracar o porto. Como se chama? Omissão de porto. Omitiu o porto. Então, a omissão do porto é um fator assim que causa um pânico gigante, principalmente para aquele exportador, né, que está naquela expectativa daquele navio atracar naquele dia X, e aí ele tem um transit time Y para chegar no seu cliente final, para aquela carga chegar no cliente final dele. Vou dar uma ideia aqui, né, Virgínia? Como aqui em Santos adoram fazer rotatórias, porque a CT pode fazer uma rotatória de entrada do Canal do Porto, o navio dá uma voltinha e vai embora. Aí os rebocadores vão perder a função deles, que é virar e encostar. Mas aí já tem até o nome dessa rotatória. Não é rotatória, quando não atracou... Omissão de porto. Omissão. Rotatória omissão. Edu, você tem, por exemplo, THC. Às vezes um importador recebe. O que é esse THC? É Terminal Handling Charge, ou seja, carregamento no terminal. E por aí vai. Você acabou de falar agora... o FOB, o que é FOB? Free on board, livre a bordo. São terminologias em inglês que são utilizadas, são universais, né? são utilizadas no mundo inteiro. Exato. O próprio container, quando você falou, sim. é 20 empty units, entendeu? Então é teu, ninguém sabe o que é teu. E aí você começa, dentro dessa terminologia, você começa a explicar o governo que sabe. Para nós é o nosso dia a dia. O governo sabe o que é teu. Ele diz, o problema é teu. Se vira. Se vira. Arruma um jeito de fazer o caminhão andar, o porto andar, então o teu é problema. Só para complementar, nós estamos acabando, né, terminando o programa. Olha que barato. Está vindo caminhões, né? Vindo caminhões com muita tecnologia para o Brasil, né? Com muitos sensores, né? Então, a gente adquiriu um equipamento que tinha 32 sensores. Isso indica no painel do caminhão qualquer fuga de energia, pneu. Então, são vários sensores.
Eduardo, eu precisei mandar o caminhão para a concessionária, né, para pedir para desativar. Por quê? O motorista olhava aquele painel, parecia uma árvore de Natal, cara. Sabe por quê? Porque você pega esse porto aqui, ou qualquer as estradas do Brasil... Nossa, vai piscar tudo. Pisca tudo. Então, o caminhão foi preparado para um país civilizado, onde tem infraestrutura, um tapete. Então, as montadoras nem tragam esses equipamentos para cá, porque não vai dar certo. O motorista ele vai entrar em pânico, né? Ele vai ligar para o diretor da empresa e falar, pô, só me deu um caminhão, me deu Não, eu estou te falando nesse caso, porque foi verdade. O motorista está parecendo uma árvore de Natal, tem sensor. Tá piscando tudo. Fala, chefe, o que eu faço? Eu falei, vamos parar, vamos desativar isso tudo, porque não adianta trazer tecnologia para um país que não tem infraestrutura. Exato. Tecnologia ela é muito boa, sem dúvida nenhuma, mas, como disse o Marcos, para onde é tratado com respeito, quando você tem pistas com qualidade e que vai demandar, né? Então, é importante demais. Marcos Muniz, obrigado pelo apoio sempre, pela participação nesse painel do Porto, transmitir informações da Baixada Santista para todo mundo, né? Em relação a isso, mandar um abraço ao nosso querido Luiz Plácio, que mandou um abraço de aniversário, também aí pelo passamento da minha mamãe. Luiz, um beijo no coração, um beijo aí para toda a família também, em Coimbra, depois de Portugal, até porque quem está lá em Portugal está de caravela vendo a coisa. E tecnologia para eles é importante também. Obrigado, Marcos. Muito obrigado pelo convite, Virgínia, amigo Nível, aqui de muitas histórias, né, Nível? É isso aí. Bastante. O Nível tem história para caramba, né, o Marcos? Muito. Pergunte para o seu ouvinte de Portugal se eles querem o Brasil de volta. Não, ele falou que não. Então. Ele já respondeu essa pergunta. Ele falou que não, e ele falou que a distância que os dois países estão, eles queriam até ampliar um pouquinho mais, se desse para ampliar, mas não dá. Abraço também, Nível Pérez, despachante do Aníbal. Obrigado pela participação, sempre importante, você sempre com informações também e comentários muito precisos com o Marcos, fazendo com que o painel do Porto hoje já seja uma referência e a gente vai fazendo amigos aí, Fortaleza, Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. Um abraço a todos vocês. Obrigado, Nível. Eu que agradeço, Edu, Virgínia, Marcos. É sempre um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho de tudo que a gente vive no Porto, né? De tudo e tem uma passagem engraçada, que eu estava num evento fora do Brasil, de países latinos, né? E um brincou comigo e falou assim, por que Pedro Álvares Cabral não errou e, em vez de chegar a ele, aí chegaria Cristóvão Colombo? Porque aí nós todos falaríamos a mesma língua. É verdade. Porque o espanhol fala... Sim, aí nós falamos português, né? E, por incrível que pareça, muitos desses que estavam no evento me pediram para ensinar um pouquinho do português, porque eles ficaram encantados com o tamanho que era o Brasil, com as condições que nós tínhamos, com o país que é o Brasil. Sim. É uma pena que muitas vezes as pessoas não levem a sério o Brasil. O Brasil tem que ser levado a sério. Hoje nós seríamos uma potência mundial. Mas, enfim, isso é coisa de político, não vamos falar isso. Mais uma vez agradeço, agradeço aí o convite e estarei sempre à disposição. É isso aí, olha, pelo tamanho do Brasil, pela nossa posição também, quando a gente fala em geografia mundial, temos que estar entre os 5, 6 maiores países do mundo, né, Marcos? De longe, mas, infelizmente, nós não comandamos. A gente entrega o país para outras pessoas comandarem. Infelizmente, a capacidade desses também não seja tão assim, né? Eles estão muito preocupados com outros afazeres. E aí, sempre lembrando, toda eleição, mensure, pergunte, ligue para um amigo, o que está achando, vamos para cá, vamos para lá, antes de votar. Até porque eu lembro, mais uma vez, o Marcos e Nível, urna não é pinico. Não é vaso sanitário. Então, muito cuidado na hora de votar para não jogar o seu voto fora. Gente, obrigado pelo carinho, pela audiência. Amanhã, quinta-feira, mais um Ponto a Ponto. Este foi o painel do Porto. Falamos muito sobre o Porto, são muitas informações para você aqui da Baixada Santista, ao vivo, para todo o planeta. Diga, Virgínia. Andrei, Júlio, parabéns a todos pelo reconhecimento. Ótimo programa. Eu esqueci de mandar para o Fábio aqui. Entende muito. Opa, então... repetindo de novo. Nível. Isso, eu vou repetir de novo o microfone. André e João Júlio, parabéns a todos pelo conhecimento, ótimo programa. Meu pai entende muito. Deixa eu aproveitar, já que falou Jean Júlio, deixa eu mandar um abraço nela, que trabalhei quase 10 anos, a Mara Jean Júlio, foi dirigente, fui presidente do Sindicato de Servidores Públicos de São Vicente, uma grande dirigente. Um dia me parou na rua, pô, Edu, por que você não está mais no sindicato? Porque eu saí do sindicato faz tempo, né? Mas... ela também é Jean Júlio. Quem sabe eu tenho um parentesco aí, né? Pode ser. E ela foi sempre muito atuante. Enquanto teve lá nas mãos da Mari e toda a sua equipe, o sindicato era muito forte, atuante, e andava bem, né? Inclusive, ela me deu a oportunidade de conhecer, na ocasião, o ministro de Esportes, né?
do governo na época, e o Orlando Silva, grande figura, e tinha um carinho muito grande aqui pelo Santos e pela cidade. Então, um abraço a ela também, ao nosso Rogério Perim, que está lá em São Bernardo, lá no Demarque, um abraço a ele. Virginia, desliga aqui a nave do painel do Porto, ligue da programação 24 horas da Rádio Star News, a gente volta amanhã. Tchau. Muito bom. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.